estar falando sobre as práticas naturais de cuidado com a gente mesmo. Como que dentro dessa concepção do corpo como ecossistema, a gente pode cuidar desse terreno para que ele tenha um melhor desempenho, para que ele tenha uma forma de viver mais saudável, né? Nós vamos falar hoje, então, da higiene natural ou higiene vital, que acompanha a nossa caminhada da alimentação viva. Vocês lembram que a gente falava assim, como é que a gente vai viver no modo de energia vital? Viver no modo de energia vital? Como é que a gente vai se cuidar no modo de energia vital? Se a gente pensar bem, as medicinas defensivas, né? Que a medicina convencional, que se protege, que dá os medicamentos para se proteger, elas são chamadas também de medicinas defensivas, né? Existe e tem os meios de manter a saúde numa outra linha. Então, quando estamos cuidando de nós mesmos, cada um de nós cuida de si mesmo, nós estamos caminhando na direção de manter a nossa saúde. Quando a gente delega o cuidado nosso nas mãos de outra pessoa, a gente está entregando o nosso corpo no caminho de uma medicina defensiva, né? Que vai chegar uma hora que, bom, aí estourou o negócio, vai ter que alguém salvar a gente, não é isso? No meio desse caminho, existem as medicinas naturais. Quando a gente não dá conta de manter no nosso próprio dia a dia, o nosso jeito de viver, a nossa saúde, ainda tem no meio do caminho as medicinas naturais. E essas medicinas naturais são todas elas. Mas eu queria falar hoje aqui com vocês nesse meio de manter a saúde, que tem sido chamado de higiene natural ou higiene vital e também chamado de higienismo. O higienismo, esse nome, é um nome um pouco confuso, sabe? Esse nome a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele vem do nome de higieia, higienismo, mas ele no século passado, no início do século passado, também foi usado, esse nome foi usado para falar da liga de higiene, quando descobriram os micróbios e descobriram o microscópio e que começaram a fazer as limpezas nas casas das pessoas, também foi chamado de um movimento higienista. E que não tem exatamente o oposto do que nós estamos falando aqui. O movimento higienista de desinfetar a casa dos outros, de pulverizar, de matar os micróbios, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da higiene, meios de manter a saúde, respeitando a natureza nossa, aprendendo a olhar para nós mesmos e aprendendo a olhar para a natureza. E foi agrupado com o nome de higienismo essas práticas que a humanidade conhece desde sempre. Não tem novidade nenhuma no higienismo. Sempre foi assim. Sempre se observou. Hipócrates, antes de Cristo, já falava de uma porção de preceitos higienistas, de observação dos ciclos da natureza, observação da sua resposta e tudo mais. Mas foi nos anos de 1800 que médicos começaram a assumir essa prática de organizar esses meios de manter a saúde e que então deram o nome de higienismo, e ainda hoje é muito propagado o higienismo como um caminho muito interessante. Para nós é muito interessante, eu tenho praticado muitas coisas do higienismo. Agora, o que eu acho mais interessante do higienismo é que o higienismo,
ele oferece um modo de você cuidar de você mesmo, ou seja, de você ser o seu próprio médico. Isso para mim é libertador. Você aprender a fazer sua leitura e aprender a sair das situações em que você entra, né? Então, os princípios do higienismo são aqueles que a gente vem falando do respeito a essa força intrínseca da natureza, na tendência de harmonizar o ecossistema. Que se eu fosse falar numa linguagem mais moderna, seria de reforçar o sistema imunológico do corpo. Se eu fosse usar a linguagem convencional, seria isso, né? Mas é confirmar, apoiar e reforçar a força vital dentro de você. Então, todo mundo sabe isso assim. Como é que a gente pode reforçar a natureza dentro da gente? A gente sabe que a saúde é uma situação natural, né, do ser vivo, né? O Maturana diz que esse nome que a gente inventou de saúde e doença é uma bobagem, porque são só critérios que a gente inventou, que na verdade a gente está vivo. E está vivo, e está vivendo, e está passando por situações diversas. Mas a tendência nossa é uma tendência a se manter em saúde. A força da vida puxa a gente para se manter em saúde. O corpo nosso, ele, além de ser um corpo que nos carrega para os lugares, ele também é um corpo que expressa os nossos anseios, expressa as nossas emoções. É visível, todo mundo sabe disso. Como é que pode o corpo brilhar quando você está alegre e todo mundo vê, né? Puxa, mas hoje você está alegre. Se você perguntar o que você tem de diferente, a sua cor é a mesma, o cabelo do seu cabelo é o mesmo, mas todo mundo viu, né? Isso para mim é uma coisa de uma beleza. É igual saber qual é a matéria que está viva e qual é a matéria que não está viva. Por exemplo, quando você bota a mão num isopor, você sabe que isso não tem vida, né? Mas quando você bota a mão numa madeira, isso já é diferente. Você sente que isso aqui tem um outro apelo para o nosso corpo, tem uma outra energia. E quando você bota a mão numa coisa viva, a gente sabe que aquilo ali tem vida. E esse conhecimento, como é que é? Esse conhecimento a gente tem, porque o corpo se expressa, o corpo mostra o que está sentindo. Então o corpo, ele vai se expressar todas as coisas que estão dentro da gente, né? É muito interessante. Tem uma classificação muito bobinha, mas eu acho divertidíssima. Por exemplo, pessoas, dependendo do seu apetite, sua tendência de comer, tem uma característica a ser observada. Por exemplo, pessoas que gostam muito de comer embutidos, conservas, enlatados, né? Essas pessoas são chamadas de conservadores, que elas comem conservas. Não é interessante isso? Eu acho muito divertido isso. Pessoas que só querem comer doce, formiguinhas, né? Pessoas que teriam personalidades mais infantis, né? Que suas crianças não conseguiram sair dali, né? Não é muito interessante, porque o corpo expressa. O corpo expressa, vai dizer tudo que está dentro da alma da gente. E não adianta a gente disfarçar. Essa semana eu vi uma senhora francamente em depressão, ela não tinha mais como mostrar a depressão dela. Os cabelos tudo caído, o rosto todo caído, a postura corporal toda caída. E ela dizia assim: não, mas eu não deixo transparecer meu filho, que eu estou com essa tristeza toda. Eu falei: imagino que a senhora deve disfarçar muito bem. Mas a gente não se enxerga, né? É difícil a gente se enxergar.
Mas esse corpo como expressão, a gente precisa ouvir a expressão, ouvir e não sair batido dela, né? E nos dias modernos, por exemplo, se você tem uma gripe, tem um início de uma gripe, e você está com dor de cabeça e você tem que sair para o trabalho, a nossa sociedade não vai aceitar você ficar em casa, porque você tem que fazer repouso, porque seu ecossistema corporal está pedindo para você serenar, para reforçar o seu sistema imunológico, para você poder se fortalecer daquela situação, não é verdade? Nada disso vai dar certo. Você vai levar uma falta, uma repreensão e tudo mais. Então o que você faz? Vai lá, toma um remédio para dor de cabeça, finge que não tem gripe e vai assim mesmo. O corpo como expressão ficou o quê? Foi atropelado. Você acha que esse atropelamento não vai deixar nenhuma marquinha? Vai, né? Vai. Se a gente faz isso repetidas vezes, do cuidado com o nosso corpo, chega uma hora que vai ter ele vai estourar, ele vai ter que se expressar de uma maneira mais forte, né? Então prestar atenção nesse cuidado é fundamental. Agora, todos nós sabemos que repouso, dormir, fazer atividade física regular, intensa, fazer momentos de silêncio, todo mundo sabe disso, não sabe? O Eugeninho fala essas coisas, todo mundo já sabe, só precisa lembrar, né? Ter uma casa ventilada, arejada, ensolarada, um ambiente calmo, agradável, tudo isso são preceitos do higienismo. Também a gente sabe isso tudo, não sabe? Isso está na nossa espécie, isso é conhecimento da espécie humana. Nós não temos dúvida em relação a isso. E a alimentação, o higienismo fala em alimentação natural. Dentro do próprio higienismo existe o higienismo que se volta para a melhoria da qualidade da alimentação em relação à alimentação convencional, e tem também o higienismo mais avançado, entre aspas, que seria aquele que é baseado na alimentação crua e viva. Então isso está dentro dos preceitos, na medida em que entende que esse seria a melhor maneira de se alimentar. E os intervalos de jejum, né? Isso é uma prática que as igrejas, as religiões antigas sempre cultivaram e ainda tem hoje, até hoje ainda tem algumas sextas-feiras que se reserva para o jejum, né? E o jejum seria uma prática que é muito interessante se a gente pudesse recuperar. E quando a gente fala em jejum, a gente fala em jejum líquido aqui no Terapia. A gente não está falando em jejum 100%, nem jejum de água, nada disso. Qual é a ideia do jejum? Queria propor a vocês que essa semana vocês fizessem essa experiência, tirassem um dia da semana e passassem o dia inteiro só tomando líquidos. Aí faz o suco de clorofila, depois você faz um suco de fruta com semente, depois você pega uma salada, faz uma salada líquida que é delicioso. Não sei se vocês já fizeram essa experiência. Salada líquida? Salada líquida. Para mim, salada líquida é suco verde. Não. Você faz aquela salada toda, temperada com shoyu, limão, azeite, pega aquela com legumes, com tudo, folhas, legumes, brotos, joga no liquidificador, bate e coa no coador de voal e toma. É delicioso, é delicioso. E vocês não vão mastigar nesse dia. Vão fazer. Aí você alterna um suco salgado, um suco doce, um suco de fruta, um suco de clorofila, outro de suco. Quantos sucos você quiser. Vocês vão ver, primeiro, que a gente não precisa de muitos. A gente não precisa de muitos. Aquilo sacia profundamente. Mas você vai fazer um intervalo na mastigação.
e vai fazer uma serenada no processo digestivo. Aquilo vai ajudar a fazer uma limpeza. E essa serenada da mastigação, eu gostaria que vocês, quando fizessem essa experiência, observassem como é que ficam os pensamentos. Os pensamentos tendem a se acalmar. Aquele barulho repetido de pensamento tende a se acalmar quando você para de mastigar. Eu suponho, isso é uma coisa da minha cabeça, como existe um estudo sobre a cibernética dos dentes e da relação que cada dente nosso tem com uma área cerebral, que na medida que você diminui a mastigação, você faz menos estímulos. Isso é uma suposição, não sei demais. Que você faça menos estímulos, porque na prática a gente observa isso. O jejum, o jejum de silêncio, se puder ser feito junto com o jejum líquido, vocês vão ver que coisa interessante que acontece no corpo da gente. E é um momento de uma intimidade, de uma observação maior desse corpo. O que é jejum de silêncio? É não falar mesmo. Avisa para a família, olha, hoje estou recolhida. Estou recolhido, tá? Hoje estou fazendo uma experiência de ficar quieto. Ou se vocês resolvem fazer um passeio, vai para um canto aí para ficar quietinho. E vão ver o resultado disso. Que prática magnífica que é essa. Que prática que o higienismo não deixa a gente esquecer, a prática do jejum. E como isso vai promover uma limpeza intestinal e serenar a alma da gente. Recomendam que uma vez por semana você faça um jejum. Que isso ajuda a manter a saúde. Você vai, depois, cada vez precisando menos das medicinas e você reforçando mais o seu autocuidado. Quando a gente fala jejum líquido, é porque existe duas teorias a respeito do jejum, em que supostamente diz que o ideal é jejum 100%, nem água. Outra teoria diz que isso não é interessante porque leva ao estresse celular. Que a célula está habituada a um ritmo e de repente você corta esse ritmo e ela entra em estresse. Então, para nós, o jejum líquido, ele tem a ideia de promover a limpeza, a desintoxicação, mas oferecer a energia para a célula continuar no sistema dela. E o jejum líquido eu posso estar falando publicamente para todo mundo, sem nenhuma preocupação de que dê errado. Né? Se a gente vai fazer uma prática higienista de jejum, sem água, sem comida, aí talvez fosse interessante que alguém acompanhasse, que alguém visse. Né? Mas no caso nosso aqui não. É um meio de manter a saúde, um meio de cuidar de si mesmo. Já vi o jejum de comer só fruta no dia inteiro. Mas ele não mastigar, eu estou achando que essa aí é uma experiência bem interessante. Né? É líquido. Né? Uma coisa que a gente vai aprender, isso na aula que vem eu vou estar falando, é como que o jejum ele é curativo também em situações de adoecimento. Adoeceu? Para de comer. Isso traz um resultado muito rápido de retorno. Mas isso a gente vai falar na semana que vem. Hoje eu queria reforçar essa ideia de que você pode cuidar do teu próprio corpo reforçando a força da vida interna. Né? Se você compreende o que está acontecendo do corpo, isso facilita a gente tolerar determinadas manifestações do nosso corpo quando ele está intoxicado. Porque às vezes pode acontecer isso, né? Você começa um jejum, daqui a pouco você pode estar sentindo excesso de sonolência,
Você vai confundir essa sonolência com fraqueza, porque não está comendo. Pode aparecer uma irritação na pele. Uma série de coisas que a gente pode querer botar a culpa no jejum. Então precisa a gente entender o que é o processo de repouso intestinal e qual é a ideia profunda do jejum de permitir que o corpo elimine mais do que absorva, né? Então, uma primeira compreensão que vem das medicinas naturais é de que os sintomas que a gente sente são, na verdade, processos de eliminação. Sintoma como um processo de eliminação e não como um processo de adoecimento. Isso é uma mudança muito grande na visão da expressão corporal, né? A palavra sintoma, eu costumo brincar que eu acho que ela é uma expressão tão forte do nosso corpo. Ela ajuda a gente a vir para a consciência sobre o que está acontecendo com a gente, que é como se ela dissesse assim: sim, toma, vai ver se você acorda. Vê se você acorda, né? Assim, porque você não sabe, tô com dor, não sei aonde. Olha, hoje eu não podia ter nada, porque hoje é o dia que meu neto vai apresentar não sei o quê. Não é que eu arrumei uma dor na perna, não posso me mexer, né? Tem umas coisas assim de sintomas que estão completamente envolvidas com as nossas emoções, né? E o sintoma fala, pula. Então é como se tivesse um acordar de consciência para a gente não achar que pronto, adoeci, coitada de mim, agora eu estou cheia de dores de cabeça, eu estou muito sofrida. Não, pode ser um bom sinal, se a gente consegue observar e olhar ele de outra maneira. As medicinas naturais, então, elas não acham que os sintomas sejam ruins. Elas veem os sintomas como uma coisa até interessante, porque é o caminho que a pessoa está encontrando de expressar alguma coisa. E aí parte da ideia de que não há doenças, mas há doentes, né? A palavra doente, eu também é outra que eu gosto de brincar com ela, porque também eu acho extremamente interessante. O dia que você fica doente é o dia que você faz o recolhimento, né? Você adoeceu, você recolhe, aquilo me chama para dentro, né? Você fica a serviço do ente interno. Você se recolhe do mundo externo e fica a serviço do doente interno. Então ficar doente é muito interessante, porque você vai ter a oportunidade de fazer um diálogo interno, de olhar para você mesmo, de perceber. Vocês vejam como isso modifica muito. Isso aí é interessante. Isso modifica muito, porque a gente tem medo de ficar doente, achando que doente está uma doença, que a gente vai perder o controle, que vai acabar com a vida da gente. A gente cria um pânico diante da situação de estar doente. E ela pode ser apenas uma expressão do nosso corpo para avisar a gente que a gente está fazendo alguma coisa na nossa vida, porque você pode contar que se você ficou doente, tem uma história na sua vida que precisa ser resolvida. Criança é a maior bandeira isso, né? Criança adoeceu, quando acaba a doença ela cresceu, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Crises de crescimento, como elas não falam, não se expressam, mas as crises de crescimento aparecem junto com os processos de adoecimento. É belíssimo. Aquelas doenças todas de criança, né? Todas viroses, cada virose daquela é um salto. Tem uma virose, aprende a andar. Tem outra virose, anda de bicicleta. Tem outra virose, aprende... É sempre uma coisa assim. São as crises de crescimento. Isso é conhecido, é velho conhecido isso, né? Você queria falar? Porque também, às vezes, quando chega a somatizar, ou então criar um sintoma,
É porque você não percebeu antes aquela questão e aí o seu corpo foi obrigado a somatizar aquilo para te dar um toque. A gente não enxerga antes e aí o corpo tem que falar. Né? Aquilo que a gente não deu conta, não conseguiu perceber, o corpo vai falar. Ele é nosso aliado. O nosso corpo é nosso aliado de vida. Ele não é um problema na nossa vida. E no meu entender, eu acho que nos dias de hoje, os adoecimentos se transformaram em problemas. O corpo ficou pesado. Ele deixou de ser o nosso espaço de conversa e de entendimento com a gente mesmo. Mas você vê o seguinte, eu queria mostrar para vocês como é que a gente entende uma medicina baseada no sintoma como um problema e no outra medicina onde o sintoma é uma oportunidade de eliminação. Então, na hora do tratamento, né? Na hora do tratamento de um sintoma, a terapia convencional vai tentar, por exemplo, no caso da inflamação, esse exemplo é típico para inflamação. Tem uma inflamação. O anti-inflamatório usado pela medicina convencional, ela vai fazer uma interferência através de um bloqueio de processos enzimáticos que estão acontecendo no processo e vai oferecer uma cura súbita. Em 2, 3 dias você não tem mais inflamação, né? No caso de você usar uma terapia natural, você vai estimular o próprio organismo a produzir os anti-inflamatórios do próprio corpo. Você não vai interromper. Então a cura vai ser mais lenta, porque você vem de dentro para fora. Com a interrupção do anti-inflamatório, você tem uma cura aparente. Mas o processo que gerou aquela inflamação, na realidade, não se resolveu. Ele foi interrompido. E isso, a longo prazo, vai criar uma coisa que a medicina biológica chama de vicariações progressivas. Vicariações. É assim que a medicina biológica chama, vicariações progressivas. Porque você suprime o mecanismo de eliminação do organismo. Porque a inflamação, na verdade, é um processo de botar para fora alguma coisa que o corpo não achou que era para ficar ali dentro. E se você interrompe esse processo, aquilo ficou lá dentro. E 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes, então é isso que eles chamam de vicariações progressivas, vão se acumulando. No caso, se você deixa o organismo processar toda a inflamação naturalmente, você estaria promovendo as vicariações regressivas, ou seja, você está animando, ativando os seus processos de eliminação. Uma vicariação progressiva vai levar a uma danificação dos sistemas de defesa. Uma vicariação regressiva vai levar a um reforço do sistema imunológico. E a gente vai ficando mais pronta para as próximas situações que vierem. Uma vai levar a uma deterioração crônica da saúde e o outro vai levar a um objetivo maior nosso, que é a eliminação das toxinas, o que gera a saúde. Eu falo da medicina biológica porque esse médico, Dr. Heckweg, ele lá na Alemanha, ele desenvolveu essa medicina nos anos 1940, 50, se eu não me engano. E hoje essa medicina está muito sistematizada, muito bem discutida, e está dentro das universidades de medicina, está sendo apresentada na Universidade de Barcelona, além da Alemanha, porque ele apresenta esse modo de pensar
baseado em alguns estudos clínicos, né? A ideia da toxina e da eliminação de toxinas, né? É também chamada de medicina homotoxicológica, que compreende que, na verdade, todos os nossos processos de adoecer são processos de intoxicação, e que o nosso trabalho para manter a nossa saúde seria promover a constante desintoxicação. Porque intoxicar, a gente se intoxica a todo instante. É no trânsito que irrita, os fios de alta tensão que passam em cima da nossa cabeça, é o avião que passa aqui, que ensurdece, a gente já nem liga, mas aquilo incomoda. Os pensamentos da gente intoxicam. Tudo intoxica, não é? Assim, se a gente... Então, a ideia é de que nós teríamos que desenvolver meios constantes de desintoxicação. Então, eu trago aqui para vocês, não tem nenhuma intenção de vocês aprenderem sobre a tabela das homotoxicoses, mas para vocês conhecerem esse pensamento. Esse Dr. Reckeweg, ele desenvolveu essa tabela, e é onde ele faz assim: a gente tem um grau de toxina que o nosso corpo aguenta e mantém e bota para fora, e tem uma série de mecanismos de colocação disso para fora que são fisiológicos, a gente nem percebe. Por exemplo, o suor, as secreções nasais de manhã cedo, as lágrimas, a gente tem uma série, as fezes, a urina, tudo isso são modos de constante desintoxicação, de botar para fora aquilo que o organismo não vai aproveitar. Então ele diz assim, que essas desintoxicações naturais tendem a gente a ir para a saúde. Mas se as toxinas vão se acumulando, e isso vai trazendo, esse acúmulo vai aprofundando dentro da gente, aí a força da morte é que puxa. Como se existissem duas grandes forças, a força da vida e a força da morte. Como a gente observa na natureza, né? A gente está sempre às voltas com essas duas forças, porque a gente está sempre se renovando, a vida está se renovando, e uma planta chega um momento que a força da morte chega, e aí enche um monte de inseto, né? Porque ela enfraqueceu. Ela enfraqueceu e ela precisa seguir o caminho dela. Então ele diz que para nós é a mesma coisa, que a gente teria essas duas grandes forças. Que elas são separadas, essas duas forças, por um corte biológico de eliminação, de capacidades de eliminação. Então ele separa por tecidos epidérmico, ectodérmico, orodérmico, neurodérmico, simpaticodérmico, e assim vai. Ele pega os tecidos e vai mostrando, por exemplo, o suor, a saliva, o fluxo nasal, as secreções neurohormonais. Essas são as secreções naturais que ajudam a gente, que ele chama de fase de excreção. Mas se a quantidade de toxina for maior do que a nossa capacidade de excreção, a gente então vai começar a desenvolver mecanismos de reação à presença daquela toxina. E aí aparece furunculose, eczemas, estomatite, gengivites, as ites e as ites, que são as inflamações. Então as inflamações seriam, vamos dizer assim, a primeira etapa ainda de reagir àquela situação que está acumulada ali. E depois, se a quantidade de toxina for maior do que a